Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz aqui em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 9. Aleluia. Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 9. Nos diz bem assim: conclusão é o título. Conclusão. Aqui é a conclusão do ensino da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. A conclusão. Aqui no versículo 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 13 e 14. Nos diz bem assim. Aleluia. No versículo 13 diz: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Ou seja, de tudo que a gente tem ouvido da palavra de Deus, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aleluia. Porque isto é o dever de todo homem. Isso é o dever de todo homem. Um dever é uma obrigação. Se a pessoa quiser, pelo menos no colégio, se a pessoa quiser passar numa prova, quiser passar de um ano para o outro ali, de uma série, aleluia. Pelo menos no colégio, se ele quiser passar, o aluno quiser passar de um ano para o outro, ele tem que fazer aquela prova, aquele dever. Se ele não fazer, ou se ele tirar uma nota ruim, ele não vai passar de um ano para o outro. E do mesmo jeito, ele não vai passar de uma série para outra, ou seja, da sexta para a sétima. Ele não vai passar. Para ele passar, ele tem a obrigação de fazer aquela prova e passar naquela prova. Do mesmo jeito, é com relação ao reino dos céus. A nossa salvação também. Aleluias. Louvado seja o Senhor. A nossa salvação também é desse jeito. Sobre a palavra de Deus. Diz assim: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É o nosso dever guardar os mandamentos do Senhor. Porque se a gente não guardar, se a gente não praticar a palavra de Deus, se a gente não obedecer, a gente não vamos ganhar a nossa salvação. Por isso que diz, é o dever de todo homem. Ou seja, o ser humano que quiser ser salvo, ele tem que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ou seja, temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Isso a pessoa que quiser ser salva, que não quiser ser lançado no lago de fogo. Agora, aleluias. Agora a pessoa que não quiser saber da salvação, que não tem interesse de morar com Deus na cidade santa, aí ele sinta-se à vontade. Mas que ele vai para um lugar terrível, ele vai. Ele vai para um lugar de choro e ranger de dente, aonde o fogo não apaga e o verme não morre. Isso diz lá em Marcos 9. Então, agora, quem quiser ser salvo, ter a salvação garantida, aleluias, tem que fazer isso. Tem que temer a Deus e guardar os seus mandamentos.
Aleluias. Louvado seja o Senhor. Porque isto é o dever de todo homem. E não tem como enganar Deus, não. Naquele grande dia, Deus vai trazer tudo à tona. Tudo que nós fizemos. Tanto seja bom ou ruim. Deus ele vai trazer. Ele diz aqui, no versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Essas obras é o que nós fazemos, o que você, o que eu faço, pelo meio do nosso corpo, das nossas mãos, dos nossos olhos. As obras. A obra são obras. Ou pode ser obra boa ou obra má. Aleluias. Essas obras aqui é o que a gente faz. Seja obra boa ou obra má. É o que você faz pro próximo. Se você maltrata o próximo. Se você teme a Deus ou não. Se você ajuda o seu próximo. Se você fala mal do próximo. E isso é obra. São as obras, são as ações. Aleluias. E ele diz muito bem aqui. Até as que estão escondidas. Olha. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Aleluias. Então Deus vai trazer a juízo. Aleluias. Deus vai trazer a juízo todas as obras. Quer seja boa e quer seja má. Não tem como enganar Deus ali. Deus ele vai mostrar tudo. E a palavra de Deus diz que todos nós vamos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Um dia todos nós vamos prestar conta das nossas ações. Se a obra é boa, amém. Aquele lugar maravilhoso, chamado Cidade Santa, Nova Jerusalém, seio de Abraão ou paraíso. Aleluias. Morar com Deus, com o Senhor Jesus, com todos os salvos e com todos os anjos de Deus. Naquela cidade maravilhosa. Cidade é essa feita de ouro, toda de ouro. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Cidade essa, ela é feita de ouro puro, a cidade santa, para onde vai morar os salvos. A praça da cidade também é de ouro puro, o muro de jaspe, as ruas de ouro. E todos os salvos têm uma casa preparada lá. Quem foi preparar foi o Senhor Jesus Cristo. Ele diz lá em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E vou preparar-vos lugar. Olha, lá tem muitas moradas. E preparada por quem? Pelo Senhor Jesus. Todos aqueles que vencerem aqui, que ganhar a salvação, tem uma casa lá, preparada feita pelo Senhor Jesus Cristo. Essas casas aqui na terra aqui, tudo é passageiro. Aqui é só de passagem. Aleluias. Essas casas na terra aqui, tudo é passageiro. Tudo isso aqui vai se acabar. O fogo vai consumir tudo, vai destruir tudo. Tudo que tiver nessa terra, tudo vai ser consumido pelo fogo. O céu vai ser queimado pelo fogo. A terra, o fogo vai vir para essa terra também. Tudo que está nessa terra vai ser consumido também. Não vai ficar nada nessa terra. O fogo vai queimar tudo. Vai queimar para purificar essa terra. Porque nessa terra aqui é onde a cidade santa vai descer do céu. Depois que o fogo queimar ela, purificar ela todinha. Ela vai descer do céu e vai vir para essa terra. Onde diz lá em Apocalipse. Que o apóstolo João fala. Vi também a cidade santa.
Aleluias. O apóstolo João diz lá em Apocalipse: vi também a cidade santa, que descia do céu, da parte de Deus. Olha, Deus é que vai fazer ela descer e vir para essa terra depois que ela for queimada, purificada. E os salvos vão morar aqui nessa terra. Mas na cidade santa. Que a cidade santa vai descer do céu para essa terra. E todos os salvos vão morar nela, aleluias. E vão ver Deus face a face do jeito que Ele é. Vão ver o Senhor Jesus do jeito que Ele é. Vai ver o Senhor Jesus face a face. E ainda diz mais, que os seus servos os servirão. Então os servos de Deus servem Deus tanto aqui na terra, como serve também. Aleluias. Os servos de Deus servem ao Senhor, serve a Deus. Aqui nessa terra, enquanto nós estamos aqui, nós temos que servir ao Senhor, ser servo do Senhor. E vamos servir Deus também na cidade santa, na Nova Jerusalém. Aleluias. Oh, glórias. Então, você que estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus, volte. Volte. Não fique de fora, não. Não aceite morar naquele lugar terrível chamado Lago de Fogo, junto com o diabo, todos os seus anjos caídos e com todas as pessoas que não quiseram saber de Deus, sendo queimado lá para sempre, eternamente. Aleluias. Não aceite, não, morar no Lago de Fogo com todos os demônios e com todas as pessoas que não quiseram saber de Deus. Não. Lá não acaba não, lá o sofrimento. A Bíblia diz que é pelos séculos dos séculos, de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. E diz que é eternamente. E a Bíblia diz também que lá o fogo não apaga e o verme não morre. Então lá o fogo não apaga. É um lugar de tormento, igual diz naquela passagem do rico e o Lázaro, o rico e o mendigo lá. O mendigo, quando morreu, ele foi para o seio de Abraão. O coração dele era de Deus. Aleluias. O mendigo, quando morreu, ele foi levado pelos anjos. Ou seja, então ali já diz que quando uma pessoa morre, os anjos é que levam ele. Ele não tem nem escolha, ele é levado pelos anjos. Então o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aquele lugar maravilhoso. E o rico, então quando a pessoa morre sem estar salvo, ele também é levado pelos anjos, mas os anjos caídos para o inferno. Depois vai ser jogado tudo no lago de fogo. No dia do juízo final. Aleluias. Isso é forte. Então, aceite ao Senhor Jesus. Confesse ao Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, creia em Deus. Igual o Senhor Jesus falou. Crede em Deus, crede também em mim. O Senhor Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele veio a essa terra. Ele morreu pela humanidade para salvar a muitas pessoas. Para salvar aqueles que querem Ele, que reconhecem o que Ele fez. Aleluias. Só que tem muitos aqui que não acreditam.
Aleluia. Tem muitos aqui que não acreditam que o Senhor Jesus veio a este mundo. Não acredita que o Filho de Deus veio a este mundo. Inclusive, tem muitos que pensam que Jesus não é o Filho de Deus. Tem muitos que dizem que Jesus é como um profeta qualquer. Pelo menos, muitas pessoas lá, muitos do judeu em Israel, eles dizem isso. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus é como um profeta qualquer, tipo Elias, João Batista. Eles acham que Jesus ainda vai vir. Mas eu quero dizer para você, Jesus ele já veio, ele morreu por todos nós, ele foi levado aos céus, e hoje ele está à direita de Deus Pai, e ele intercede por nós, juntamente com o Espírito Santo aqui nessa terra. O Espírito Santo está aqui, intercedendo por nós. E o Senhor Jesus intercede por nós também, junto ao Pai. Enquanto você está vivo, enquanto nós estivermos vivos, tem chance da gente ser salvo. Mas depois que a gente partir, aí acabou, não dá mais não. A decisão é agora, é em vida. Depois que morre, não dá mais. Aleluias. Isso é forte. Depois que morre, não dá mais. Ou a pessoa morreu salvo, ou morreu condenado. É melhor morar aceitar o Senhor Jesus, reconhecer Ele como o único e Senhor e Salvador das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. Melhor a gente reconhecer Ele e morar na cidade santa, na Nova Jerusalém, viver junto com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com todos os salvos, com os anjos do Senhor, do que naquele lugar terrível chamado Lago de Fogo. Aquele lugar é terrível. Aleluias. E a palavra de Deus nos diz aqui, Isaías 59. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz aqui em Isaías capítulo 59. Diz bem assim, no versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus, ela não está encolhida para salvar você, para nos salvar. Ela está estendida. Aleluias. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus nem está com a mão encolhida e nem com seus ouvidos surdos. Deus está sempre pronto ali para nos ouvir. Aleluias. Deus ele está com a mão estendida e está com os ouvidos abertos para nos ouvir e para nos salvar. Mas aí a palavra de Deus diz aqui, no versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A iniquidade é o pecado. A iniquidade, o pecado, ele nos separa de Deus. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Se você quer viver junto com Deus, colado com Deus, fuja do pecado. Aleluias. O mundo não tem nada de bom para oferecer, não. Tudo que o mundo oferece é ilusão. Aleluias.
Tudo que o mundo oferece é ilusão. A palavra de Deus diz bem claro: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é para nós amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, as coisas erradas. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, se nós amarmos o mundo, nós não temos o amor de Deus. E quem não tem o amor de Deus é lançado no inferno. Por enquanto no inferno, depois no lago de fogo. Aleluias. E a palavra de Deus diz bem claro aqui: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Aleluias. Olha só, ainda demais. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o pecado não deixa Deus responder às nossas orações. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado é como uma espécie de barreira que nos separa do Senhor. É como um muro. O pecado não deixa a gente chegar a Deus. Aleluias. A pessoa que vive no pecado, que vive na prática do pecado e não larga, ele está separado de Deus. A Bíblia ainda diz bem claro ainda que é essa pessoa que vive na prática do pecado, ele não viu a Deus e nem o conheceu. Está lá em 1 João. Quem vive no pecado, quem vive no erro, quem vive na carne e ele não vive no espírito, ele não viu a Deus e nem conheceu a Deus. Para você conhecer a Deus, aleluias, louvado seja o Senhor. Para você ver a Deus, para você conhecer a Deus, você tem que largar o pecado, tem que fugir do pecado. Aleluias. Louvado seja o Senhor. E aqui no livro de Mateus, Mateus 7, 13 e 14. Nos diz bem assim. Mateus capítulo 7, no versículo 13 e 14. O título é As Duas Estradas. Aleluias. Mateus capítulo 7, versículo 13. O título é As Duas Estradas. Ou seja, as duas portas. Essa estrada se refere já ao caminho. Porque Jesus, ele é o caminho. Ele diz, Jesus diz assim, eu sou o caminho. O caminho. Então é o único caminho. Ele é a verdade. A vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Aí Jesus diz bem aqui. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Ele diz bem assim. Entrai, glórias. No versículo 13.
Jesus diz bem assim: entrai pela porta estreita. Nós temos que entrar pela porta estreita. Aleluias. A porta estreita é Jesus. Jesus é a porta estreita. Igual ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. E ele é o caminho. E ele é essa porta é estreita, viu? A do mundo não, a do mundão é larga. Aí diz: larga é a porta. A porta aqui é do mundo, a do mundo é larga. E espaçoso o caminho. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Larga é a porta, e espaçoso o caminho. É espaçoso. O caminho do mundão, do mundo que leva ao inferno, que leva ao lago de fogo. Essa porta ela é espaçosa. Espaçoso o caminho que conduz para a perdição, ou seja, que conduz para a perdição. A perdição da alma. A perdição do inferno, que leva para o inferno. A pessoa está perdida. Porque sem Deus ele está perdido. Sem Deus a pessoa, ele não vai ser salvo. Ele não consegue ser salvo. Aleluia. O caminho que conduz para a perdição, ele é espaçoso. E são muitos que entram por ela. Olha, são muitos que entram por essa porta aqui. A porta espaçosa. A porta que conduz para a perdição, para o lago de fogo, para o inferno. Essa porta é espaçosa. Porque o mundo, ele engana muita gente. Está enganando e continua enganando. Igual enganou a Eva lá atrás. O diabo fez Eva olhar para aquele fruto que Deus proibiu Adão e ela de comer aquele fruto. O diabo com palavras. Aleluias. O diabo enganou a Eva ali com aquele fruto ali. Com palavras lisonjas, palavras tentadoras, enganadoras. Eva ainda diz: o Senhor falou, do dia que nós comer desse fruto aí, certamente morrerás. A serpente que estava, Satanás que estava na serpente, ele diz: é certo que não morrais, porque vocês vão se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. Porque até ali eles conheciam somente o bem. Eles não conheciam o mal. Aí quando Eva olhou bem pro fruto, aleluias, isso é forte. Quando Eva olhou bem para aquele fruto, quando ela viu que dava entendimento, e ele era desejável aos olhos ali, ela cobiçou ali, ela desobedeceu a Deus. E, consequentemente, deu para o Adão também. Eles dois desobedeceram a Deus. E os dois foram expulsos do paraíso. Então, hoje, do mesmo jeito, Satanás vai tentar o ser humano. Ele vai querer nos tentar. Com o mundo, com as coisas do mundo. E se você desobedecer a Deus, preferir o mundo, aleluias, louvado seja o Senhor.
se nós preferir as coisas do mundo do que as coisas de Deus, as coisas do céu, você vai estar desobedecendo a Deus do mesmo jeito que Adão e Eva desobedeceu. E vai ser expulso também da cidade santa, da Nova Jerusalém, do paraíso, seu de Abraão. Quando uma pessoa não obedece a Deus, não obedece a palavra de Deus, ele automaticamente ele fica expulso da cidade santa. Só vai para a cidade santa, só vai ser salvo quem obedece e pratica e vive a palavra de Deus. Aleluia. Os filhos da desobediência não entram no céu. Só vai entrar os filhos da obediência. Os filhos que são obedientes ao Pai. Esse Pai é Deus. Quem é obediente a Deus, quem é obediente à sua palavra, vai entrar no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Ô, glórias! Aí diz mais, no versículo 14. Porque estreita é a porta. A porta é estreita. A porta que conduz à salvação, ela é estreita. A porta que conduz à perdição, ela é espaçosa, larga. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Porque estreita é a porta. Então quem quiser ser salvo, ele tem que se sacrificar. Tem que negar o seu eu dia após dia. Todo dia que tem que morrer para o mundo. Todo dia ele tem que renunciar às suas vontades e viver a vontade de Deus. Aleluia. Aí diz, e apertado o caminho que conduz para a vida. Aleluia. O caminho que conduz para a vida eterna, ele é apertado. Ele é muito apertado. Por isso que poucas pessoas vão ser salvas. Aleluia. Por isso que poucas pessoas vão ser salvas. A Bíblia Sagrada diz isso aqui. E são poucos os que acertam com ela. Não é nem entra, é acerta. São poucos os que acertam com ela. São poucas pessoas que acertam a porta estreita. Não é nem entra. Poucos acertam na porta estreita que é o Senhor Jesus. Poucos. E já na porta larga diz, e são muitos os que entram por ela. São muitos. Ou seja, vai mais gente se perder do que salvo. A palavra de Deus está dizendo aqui. No caminho estreito, o caminho conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. São poucos, são muito poucos. Porque as pessoas, muitos, não querem renunciar às suas vontades. Não querem dizer não para si e sim para Deus. Uns dizem, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Meu temperamento é curto. Aleluias. Louvado seja o Senhor.
eu sou esquentado, se mexeu comigo. Não. Nós não podemos viver assim. Você tem que ter a natureza de Deus, a natureza de Cristo. A pessoa de Deus, ele é pacífico. Ele não se mete em brigas. Ele é da paz. Por mais que às vezes, muitas das vezes, podemos errar, mas não podemos viver no erro, aceitar. Aleluias. Porque ninguém é perfeito. Perfeito somente Jesus Cristo. Mas não podemos viver do nosso jeito. Se eu era uma pessoa esquentada, qualquer coisinha me deixava furioso. Não, essa natureza aí não é de Deus. Essa natureza é a terrena. É do primeiro homem, Adão. Essa natureza tem que morrer. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que nascer de Cristo. Eu tenho que nascer de Deus. Aquele que diz que eu não perdoo de jeito nenhum. Eu não perdoo, não. Aprenda a perdoar. Porque se não perdoar, Deus também não te perdoa. Porque nós somos falhos. Aprenda a perdoar. Perdoe o seu próximo. A Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Então perdoe. Perdoe. Não guarde mágoa no seu coração. Não guarde ódio, rancor, ira. Não guarde, não. Se você quiser ser salvo. Pois a palavra de Deus diz: bem-aventurado, isso lá em Mateus 5, no versículo 8. Diz bem assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então aqueles que é limpo de coração, que não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda rancor, raiva, ira, vão ver a Deus, aleluia. Então, temos que nascer de Deus. Morrer para o mundo e viver para Deus. Se quisermos ser salvos. Aleluia. Perdoe o seu próximo para você ser perdoado também. Se você não perdoa o seu próximo, você também não é perdoado por Deus. Porque todo dia nós erramos. Mas quando você pede perdão para Deus, Deus te perdoa. Mas se você não perdoa o seu próximo, aí quando você errar, se pedir perdão para Deus, Deus também não te perdoa. Aleluias. Ele diz aqui em Mateus 5. Ele diz bem aqui. Mateus 5. Mateus capítulo 5, no versículo 43. Mateus capítulo 5, no versículo 43. Diz assim, o título é Do Amor ao Próximo. Aí diz bem assim. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando, hein? Diz: ouvistes o que foi dito, amarás o Senhor... Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Que na época de Moisés era assim. Aleluia.
Ele diz: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Que naquela época de Moisés era olho por olho, dente por dente. Quando ela pega uma mulher em adultério, ela era apedrejada, morta, apedrejada. Quando ela pega um feiticeiro, ele era, ele também era apedrejado ou queimado. E já o Senhor Jesus, quando ele já veio já diferente. Ele já veio dizendo assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Hã? Nós temos que amar os nossos inimigos, aleluia. O Senhor Jesus é que está dizendo aqui: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Você tem que amar quem te odeia. Eu tenho que amar quem me odeia. Nós temos que amar as pessoas que nos odeiam. São que aqui está falando aqui que é os nossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Mas o nosso inimigo verdadeiro mesmo, ele é Satanás. Mas a pessoa que quer o teu mal, a Bíblia diz que aqui ele se torna também o teu inimigo. É o Senhor Jesus que está falando aqui. Aleluia. Isso é forte, hein? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós temos que orar pelas pessoas que nos perseguem e amar os nossos inimigos. Esse inimigo aqui não é Satanás, porque Jesus jamais ia dizer para nós amar o Satanás, o- os anjos das trevas. Esse inimigo aqui ele está falando para nós amar é as pessoas que nos odeiam, que é o nosso mal. E orar pelos que vos perseguem. Aquela pessoa que não fica nos perseguindo, nos difamando. Nós temos que orar por eles. Eles ainda não conhecem a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, glórias. Aí, o Senhor Jesus diz bem assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Pai Celeste é Deus. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha só. Se eu não amar as pessoas os meus inimigos, se eu não orar pelas pessoas que me perseguem, se nós não orar, a gente não se torna filho de Deus. Para nós ser filho de Deus, nós temos que orar por eles. Nós temos que amar eles. Isso é forte demais. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Nós temos que fazer isso para nós se tornar filho de Deus. Traduzindo, se eu não amar as pessoas que me odeiam, se eu não orar por eles, eu querer o mal deles, eu não me torno filho de Deus. E quem não se torna filho de Deus, automaticamente morrendo, é lançado no lago de fogo. Por enquanto inferno, depois lago de fogo. Isso é forte. Ainda diz, ó. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Aleluias.
Olha como é forte. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus manda a chuva e o sol para as pessoas boas e para as pessoas ruins, para as pessoas justas e para as pessoas injustas. Ao tanto que Deus é bom. Então nós temos que ser do mesmo jeito. Amar os que nos odeiam e amar as pessoas que nos amam. Amar os que nos amam é mais fácil. Mas nós temos que amar também quem nos odeia, quem quer o nosso mal. Aleluia. Aí ele ainda diz mais, ó. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Olha, se a gente amar somente as pessoas que nos amam, que recompensa tendes? Não tem recompensa nenhuma. Não fazem os publicanos também o mesmo, os pecadores? E se saudade, ou seja, se cumprimentar, e se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Olha, nada. Que isso é normal entre os irmãos, entre os amigos. Se saudade somente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aleluias. Está dizendo para nós ser perfeito, igual Deus ele é perfeito. Se a gente obedece à palavra de Deus, vive uma vida em obediência à palavra de Deus, a Bíblia fala que nós somos santos. Santo é separado. Santo significa separado. Viver para Deus e não para o mundo. Viver uma vida em obediência à palavra de Deus. Não viver agradando o mundo, agradando Satanás. Nós temos que agradar a Deus. Aleluias. E aqui vamos aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Diz bem assim. Apocalipse capítulo 12. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Apocalipse capítulo 12, no versículo 12. Diz bem assim. Apocalipse capítulo 12, no versículo 12. Isso aqui foi quando Satanás ele quis ser maior do que Deus lá no céu. Ele quis ficar acima de Deus quando ele falou: subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ficar acima de Deus. Aí ele foi expulso de lá. E ele trouxe a terça parte dos anjos do céu com ele. E hoje esses anjos se tornaram anjos das trevas. E estão ao serviço dele. Aleluia.
Então estão sob o serviço de Satanás. Nem toda a vida ele foi Satanás. Ele era um querubim da guarda, ungido e estabelecido por Deus. Mas quando ele se rebelou contra Deus, ele foi expulso e para essa terra aqui, junto com a terça parte dos anjos caídos. Hoje eles são anjos das trevas. Outrora era anjo de luz, agora são anjos das trevas. E a Bíblia diz: por isto festejai, ó céus. O céu está em festa com a saída deles de lá. Aleluias. E vós os que neles habitais. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aleluias. Agora diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Então o diabo ele foi expulso e lançado aqui para essa terra. E a palavra de Deus diz aqui: ai da terra e do mar. É uma expressão de dor. Cheio de grande cólera. Ou seja, está irado. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe, até o Satanás, ele sabe que tem pouco tempo aqui nessa terra. Que logo, logo, aleluias, até o diabo, ele sabe que tem pouco tempo aqui nessa terra. Que logo, logo ele vai ser lançado no lago de fogo. E ele não quer ir para lá para sofrer só. Então, o máximo de alma, o máximo de pessoas desocupadas que não querem saber de Deus, ele vai levar também para sofrer junto com ele no lago de fogo eternamente. Ele vai ser queimado lá, todos vão ser queimados pelos séculos dos séculos, eternamente, no lago de fogo, de dia e de noite, sendo atormentado por aquela chama. E ele não quer sofrer só, então quanto mais pessoas ele puder levar, ele vai levar. Não aceite perder a sua alma para Satanás, não. Venha para Deus. Aleluias. Aleluias. Venha para Deus. Aceite ao Senhor. Confesse a Ele. Enquanto você está vivo. Jesus, Ele vive e Ele reina. Jesus está vivo. Jesus está vivo à direita de Deus Pai. E Jesus também falou: aonde eu estou, ali também estará o meu servo. Aleluias. Então, aonde você estiver, que você estiver em espírito com Deus, você estiver em espírito e em verdade, aonde você estiver, o Senhor Jesus também está. Porque Ele falou: aonde estiver o meu servo, aonde eu estou, perdão, aonde eu estou, ali também estará o meu servo. Olha aí. Aleluias. Oh, glórias. Então, viva para Deus. Viva uma vida de santificação. Louvado seja o Senhor. Não aceite perder a sua salvação por nada deste mundo. Aleluias. Porque a palavra de Deus diz para nós aqui, bem claro aqui. Em Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20, no versículo 11. O título é O Juízo de Deus. Esse dia aqui, aleluias,
o juízo de Deus. Esse dia aqui vai chegar. A Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois da morte o juízo. Então depois que morre, já foi. Apocalipse capítulo 20, no versículo 11. O título é o juízo de Deus. Diz bem assim: o profeta João, um grande homem de Deus, que viu essa visão aqui, quando ele estava numa ilha chamada Patmos. E o Senhor Jesus falou para ele anotar tudo que ele ia ver. E assim ele fez. Ele estava em espírito quando o Senhor apareceu para ele. Aí ele diz: vi um grande trono branco. Ele disse o que ele viu lá. Aleluias. Ele diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ou seja, diante do grande trono branco, vai fugir a terra e vai fugir o céu, e não vai ter lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Então ele viu também os mortos, tanto os grandes como os pequenos, ou seja, os ricos e os pobres, posto em pé diante do trono. Vai estar todo mundo em pé diante do trono branco, aleluias. E o Todo-Poderoso sentado ali no trono para julgar. Então se abriram livros, aleluias. Então, aleluias. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Então vão se abrir livros. E vai se abrir também outro livro, o livro da vida. Nesses livros vai estar todas as nossas obras. Tudo que você fez, o que eu fiz, tudo que nós fazemos, vai estar tudo naqueles livros. Tudo que você faz de errado, faz de bom, os anjos anotam nesses livros. Fica tudo anotado. Até isso aqui agora, essa reunião aqui agora, essa mensagem aqui agora, também está sendo anotada lá, nos livros. Vão saber livros. E ainda outro livro, o livro da vida. Aleluias. Ainda outro livro, o livro da vida. Esse livro é o mais principal. Você tem que estar com o teu nome nesse livro. Eu tenho que estar, nós temos que estar com o nosso nome nesse livro, chamado Livro da Vida do Cordeiro. Porque quem tem o nome neste livro aqui, está salvo. Quem tem o nome nesse livro, ele está salvo. Ele vai morar com Deus eternamente, aleluias. Não vai para a condenação, aleluias. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo, aleluias. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aleluias. Então todas as pessoas, os mortos, todos vão ser julgados pelas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, o que está anotado naqueles livros ali vai decidir a tua salvação ou a tua condenação. Se você vive uma vida em obediência a Deus, se as suas obras é boa, amém. Se as obras é má, se você não quis saber de Deus, misericórdia. É forte.
No versículo 13. Deu mal aos mortos que nele estavam. Quem está morto no mar, os corpos, a carcaça, que nunca apareceu, o mar vai entregar aqueles corpos. Porque naquele grande dia todos vão ter que comparecer com o corpo e com a alma. E a Bíblia diz também que vai ser lançado no inferno também, tanto com o corpo como com a alma. Tudo. A Bíblia diz bem claro que não é para nós temer o mortal. O mortal é o ser humano, a pessoa normal, como eu e você, assim, de carne e osso. Não é para nós temer. A Bíblia diz: temer aquele que faz perecer no inferno tanto o corpo como a alma. A Bíblia diz: não é para nós temer o mortal, não. É para nós temer a Deus. Deus, porque Ele faz perecer, sofrer no inferno tanto o corpo como a alma. Aleluias. Aleluias. Então, por isso que o corpo que está no mar vai vir, porque ele vai ser lançado também no inferno, no lago de fogo, tanto com o corpo como a alma. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além, ou seja, o inferno, entregaram os mortos que nele havia. Vai entregar também. Até quem está lá no inferno, o inferno vai devolver também. E foram julgados um por um. Aleluias. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Olha só, como Deus ele não tem pressa. Deus ele vai julgar um por um, segundo as suas obras. Então nós vamos ser julgados pelas obras. Aleluias. Então vamos fazer obras boas. Se você estava fazendo obra má, pare. Comece a fazer obras boas. Ações boas. Ajude o próximo. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E diz mais, no versículo 14: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Olha aí. O inferno não é o pior. A morte não é não é o mais terrível. Ela reina agora. Mas naquele grande dia, até a morte, o inferno vai ser lançado para dentro do lago de fogo. O pior é o lago de fogo. O mais terrível se chama lago de fogo. Que até a morte e o inferno vai ser lançado para lá. O pior é o lago de fogo. Porque até a morte e o inferno vai ser lançado lá para dentro. Então o lago de fogo é terrível. Já está dizendo, é um lago. Você conhece um lago de pescar, um lago grande, lago. Mas esse lago aqui é só de fogo. Com pessoas lá dentro. Pessoas que não quiseram saber de Deus. Juntamente com o diabo e os seus demônios. Sofrendo eternamente lá. Eternamente, eterno, não vai acabar. Todo dia sendo queimado. É melhor morar com Deus do que nesse lugar. Então é melhor obedecer a Deus, fazer obra boa e obedecer a sua palavra. Aleluia.
Melhor obedecer a palavra de Deus do que ir para esse lugar. E a Bíblia diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eita glória! Então, quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Então, a importância da gente ter o nome escrito no livro da vida. Isso aqui não é historinha da Bíblia, não. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui vai acontecer de verdade. Faça de tudo para o seu nome estar e permanecer no livro da vida. Faça de tudo para o teu nome estar no livro da vida e permanecer no livro da vida. Pois quem não tiver com o nome escrito no livro da vida vai ser lançado naquele lugar de tormento, chamado Lago de Fogo. Misericórdia. É melhor estar nesse lugar aqui do que no Lago de Fogo. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz aqui. Apocalipse 21. Apocalipse 21. No versículo 21. Diz assim: as 12 portas são 12 pérolas. Aleluias. Vou chegar lá onde eu... As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Aí diz: a praça da cidade é de ouro puro. Então a praça da cidade, ela é de ouro puro. A praça da cidade santa, da Nova Jerusalém. Eita glória! E aqui é a praça. Aí aqui no 18, no versículo 18, Apocalipse 21, versículo 18, diz: a estrutura da muralha é jaspe, o muro é de jaspe, uma pedra preciosa. Que maravilhoso. A estrutura da muralha é jaspe. Também a cidade é de ouro puro. Aleluias. Oh, glórias. A cidade santa é de ouro puro. A praça da cidade é de ouro puro. O muro é de jaspe. Aleluias. E aqui no versículo 23. A cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe darem claridade. Ou seja, não vai ter o sol nem a lua. A lua e o sol existem só aqui. Aleluias. A lua e o sol existem só aqui. Lá não vai existir mais não. Na cidade santa. Para lhe darem claridade. Pois a glória de Deus a iluminou. E o cordeiro é a sua lâmpada. Ô glória! Então, a glória de Deus vai iluminar todo aquele lugar. E o cordeiro é a sua lâmpada, ou seja, Jesus é a sua lâmpada, é a luz. Aonde Deus está, ali tem luz. Aleluias. As nações andarão mediante a sua luz, vão andar mediante a luz do Senhor. Oh, glórias!
as nações. Nação é um país, né? Mas aqui tem as pessoas dos países que foram salvos. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Olha, lá não vai haver noite, somente o dia. Que cidade maravilhosa, hein? E lhe trarão a glória e a honra das nações. Aleluias. Nela, nunca jamais, aleluias. Oh, glórias. No versículo 27. Nela, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Não vai ter nada de contaminado ali. Nada. Só o que é puro. Porque nós vamos estar do lado do Santo, do Todo-Poderoso. E como o nome já diz, ele é santo. Então, aonde o santo está, o Deus Todo-Poderoso, não tem nada contaminado. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Olha, nem as pessoas que praticam abominação e mentira vai estar lá. Aleluia, isso é muito forte. Ou seja, então, para estar lá, tem que deixar de praticar a abominação e a mentira. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro é Jesus Cristo. O livro da vida do Senhor Jesus. Só vai estar lá quem tiver com o nome escrito no livro da vida. Ô, glórias! E aqui no versículo 3 de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, no versículo 3, diz bem assim: nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Aleluias! Ô, glória! Olha, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus, vai ter o trono de Deus lá, e o do Cordeiro, o trono do Senhor Jesus. Os seus servos o servirão. Olha aí, a nossa missão lá, a nossa função lá é servir a Deus. Servir aqui na terra e servir também na cidade santa. Os seus servos os servirão. Então, quem é servo de Deus, quem é serva de Deus, vai servir ele lá. Ô, glória! Contemplarão a sua face. Olha, vai contemplar a sua face. Você vai ver Deus do jeito que ele é. Aleluias! Você vai ver Deus do jeito que ele é. Nunca ninguém jamais viu a Deus, mas naquele dia os salvos vão ver. Vão ver o Senhor Jesus. Ô, glórias! Então, Deus já deixou um momento especial, preparado, para ver o rosto dele, a face dele, somente na cidade santa. E só vai ver também as pessoas que forem salvas. Aleluias. Até os que não, até os que forem condenados também vai ver. Mas eu digo assim, os salvos vão ver e vão morar com ele, né? Aleluias.
E já os condenados, quem perder a salvação, vai ver e já vai ser lançado naquele lugar terrível. Não vai morar com Deus. E os salvos vão ver e vão morar com Ele. E vão servir a Ele. Olha que diferença. Ô glórias! Então, diante dessa palavra maravilhosa aqui, o que eu digo aqui, o que a palavra de Deus diz para nós, né? Lá em Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 13 e 14, de tudo que a gente tem ouvido da palavra do Senhor teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Aleluias. Quando fala homem e mulher. Se você quer ser salvo, se você quer ser salva, é o nosso dever obedecer a Deus e temer a Ele, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua palavra. É o nosso dever. Porque quem não obedecer a Deus, automaticamente ele vai ser jogado no lago de fogo. Quem não quiser viver uma vida com Deus, quem não quiser saber de Deus, saber de obedecer a palavra de Deus, quem não quiser saber do Senhor Jesus, do Senhor Jesus, quem não quer nada com Deus, vai ser jogado no lago de fogo. Agora, quem temer a Deus e guardar os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, vai morar. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Quem obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, ter o temor a Ele, viver uma vida obediente à sua palavra, vai morar com Deus e com todos os salvos e com o Senhor Jesus Cristo na cidade santa, na Nova Jerusalém, cidade de ouro, toda feita de ouro puro, praça de ouro, muro de jaspe, e todos nós vamos ter uma casa lá preparada por Jesus Cristo. Aleluia. Faça de tudo para você não perder a sua salvação. Não aceite perder a sua salvação. Amém? Louvado seja o Senhor. Que Deus continue abençoando a cada um. Aleluia, louvado seja o Senhor. Que Deus, o Todo-Poderoso, continue abençoando a cada pessoa que viu essa mensagem, que ainda vai ver. Que Deus abençoe, guarde e proteja em nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados pela mão de Deus em o nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluias. Ô glórias.